Bem, obrigado Marisa pela introdução e também agradeço o convite que me fizeram para apresentar o Open Air e sobretudo de que forma é que as revistas académicas se podem registrar no Open Air e como usufruir dos serviços que disponibiliza. Portanto, apenas para ficarem com uma breve perspectiva daquilo que hoje vamos falar, começarei por fazer uma breve apresentação do Open Air, muito breve mesmo, acredito que a maioria de vocês já conhecerão o Open Air. De seguida, então, o foco no Open Air Provide, que é o serviço que permite o registro de revistas académicas e outras fontes de informação, como repositórios, na infraestrutura do Open Air. E vamos ver, passo a passo, como é que podem registar as vossas revistas no Open Air, com a utilização do Open Air Provide. Para além disso, também destacar algumas mais-valias que uma revista pode ter ao fazer a sua integração no Open Air. Haverá também tempo para perguntas e respostas. Como a Marisa já indicou, se forem tendo questões, poderão ir colocando no chat. Depois, no final, nós poderemos reservar algum tempo para responder às vossas questões. Começando por fazer uma breve, então, abordagem ao Open Air. Começo por apresentar este grafismo que ajuda a ilustrar a infraestrutura do Open Air. O Open Air oferece uma série de serviços que apoiam os investigadores, por exemplo, nas suas atividades de investigação, mas há também uma infraestrutura que agrega um leque muito vasto de publicações. Atualmente são cerca de 165 milhões de publicações, 58 milhões de datasets, informação de organizações, informação de financiadores, entre outros dados relativamente a tudo aquilo que é resultados de investigação científica. E todos estes dados encontram-se interligados neste Open Air Graph, que é a infraestrutura que agrega e, digamos, enriquece a descrição de todos estes resultados para que depois se possa ter aproveito através do conjunto de serviços que o Open Air disponibiliza. Uma revista, ao registar-se no Open Air, vai fazer também parte desta lista de fornecedores de conteúdos, por assim dizer, e as publicações farão também parte deste ecossistema. Para ficarem com uma visão também bastante global, eu não vou aqui detalhar, o Open Air oferece um conjunto alargado de serviços que tem como objetivo apoiar os investigadores nas várias etapas do processo de investigação, investigadores e também instituições, desde o suporte através da disponibilização de uma série de materiais de formação e webinars, por exemplo. Temos serviços de descoberta como o Explore, que permite a pesquisa neste ecossistema de informação, serviços para comunidades de investigadores, que é o caso do PanaConnect, que possibilita que uma comunidade de investigadores ou até mesmo uma associação de universidades possa ter, digamos, um ambiente de trabalho dedicado, onde possam reunir todos os resultados de investigação que lhe dizem respeito. Neste caso é o PanaConnect, o Zenodo, que é desenvolvido em parceria com o CERN para depósito dos vários tipos de resultados de investigação. Entre outros serviços, não vale a pena agora estar aqui a detalhar todos, mas para ficarem com uma ideia de que o Open Air tenta oferecer então, serviços que sejam úteis para as várias etapas do processo de investigação. Aqui também apenas um slide ilustrativo dos vários serviços. Já falei do Zenodo, do Open Air Graph, que é o ecossistema onde toda a informação é agregada, o Provide, que é aquele onde nós nos vamos focar hoje. Um serviço que poderá ser também de interesse e também existe em alguns materiais, até ocorreu um webinar recentemente e poderão consultar se tiver interesse, que é o Amnésia, que nos permite anonimizar
dados de investigação, dados de investigação que nós, enquanto investigadores, queiramos depositar ou publicar num repositório ou associar a um artigo científico. Se os nossos dados contiverem dados sensíveis, poderemos utilizar esta ferramenta para nos ajudar a anonimizar esses dados. Ok? Entre outros serviços, mas vamos avançar para nos focarmos mais naquilo que nos trouxe aqui hoje. Para terminar aqui esta apresentação sobre o OpenAIRE, é importante também dizer que o OpenAIRE não é só a infraestrutura, não é só os serviços, é também uma rede de pessoas a nível europeu. Este mapa aqui representa a cobertura geográfica de parceiros do OpenAIRE. E como veem, já tem uma cobertura bastante vasta, e em cada um desses países existem os chamados NOADs, ou os National Open Desks, que prestam apoio aos investigadores, às instituições a nível nacional, para que possam usufruir dos serviços do OpenAIRE, também como aplicar, por exemplo, as boas práticas de gestão de dados de investigação, de ciência aberta, entre outros. Em Portugal, quem presta este apoio é a Universidade do Minho, através da Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas. Já conhecerão, por exemplo, o meu colega Pedro Príncipe, a minha colega Paula Moura, que penso que também está aqui connosco aqui hoje, e eu também. Pronto, prestamos este apoio e somos, digamos, a cara do OpenAIRE em Portugal. Por isso, para qualquer questão que possam ter relativamente a algum dos serviços, poderão entrar em contacto connosco. Avançando para o OpenAIRE Provide. Portanto, é um serviço para gestores de fontes de informação, como revistas académicas, que é o foco hoje, mas também repositórios académicos, como repositórios de publicações, repositórios de dados, sistemas CRIS, por exemplo. E é a partir deste serviço que o gestor pode fazer o seu registro no OpenAIRE e indicar de que forma é que, neste caso, por exemplo, uma revista pode disponibilizar os seus conteúdos para o OpenAIRE. Okay? Para além disso, depois pode usufruir de alguns serviços de valor acrescentado que também vou apresentar mais à frente. Para ficarem com uma visão também muito rápida e global do que é o serviço, vou tomar a oportunidade de partilhar com vocês um vídeo que até acabou por ser publicado ainda hoje e que nos apresenta de forma bastante sumária o que é o OpenAIRE Provide, e eu de seguida vou detalhar cada uma das funções. OpenAIRE delivers a range of services for implementing open science. OpenAIRE Provide is a fundamental service of OpenAIRE infrastructure. Provide is the gateway service that helps content providers connect their scholarly content with both OpenAIRE and the European Open Science Cloud and become a building block of the global research community. This one-stop shop service aims to lower technological barriers and make repositories, data archives, journals, aggregators, and CRIS systems content accessible by millions of people worldwide. OpenAIRE Provide is a service trusted by content providers, research performing organizations, research infrastructures. Provide offers personalized dashboards with a set of services to improve metadata collections and interoperability based on global standards. With Provide, you can validate your data source metadata to comply with the OpenAIRE guidelines and align with global standards via OpenAIRE Validator. Register your data source and be part of a global interlinked network and visible on EOSC. Enrich your data source content with additional metadata or research products via OpenAIRE Broker. Monitor the aggregation of your data source content in a transparent manner and receive personalized notifications. Measure your impact, track the usage activity, and explore your own metrics like downloads and metadata views by enabling OpenAIRE usage counts. OpenAIRE Provide, your gateway to the global research and innovation ecosystem. Enter now and make your content count. Ok, está feita aqui esta breve apresentação.
sobre o serviço e eu agora avanço com uma apresentação mais detalhada. Neste slide nós podemos visualizar as 4 principais componentes que o serviço Open Air Provide oferece. Portanto, como já perceberam, existe um dashboard, um ambiente de trabalho que é dedicado a cada gestor da revista. Portanto, vocês, ao fazerem o registro com a vossa conta de utilizador, logo a partir desse momento já têm acesso a um dashboard. No entanto, não terão, digamos, a possibilidade de usufruir destas funcionalidades se ainda não tiverem uma revista registada ou outro tipo de fonte de informação. Assim que fizerem o registro da revista, podem então aceder a estas funcionalidades, tudo no mesmo ambiente de trabalho. Por um lado, temos as funções de validação e de registro, e que estão intimamente ligadas ao processo de registro e de incorporação de uma revista no OpenAir. A função de validação, o validate, serve para o quê? Para avaliar a compatibilidade dos metadados da revista com as diretrizes do OpenAir. Então, é algo que é importante ter em conta. Logo, como primeiro passo, antes de avançarem com o registro da revista, é verificarem se a forma como a revista expõe os metadados, através do seu endereço ao IPMH, se é compatível ou não com as diretrizes. Portanto, este validador permite vocês testarem essa compatibilidade e, se existirem erros, por exemplo, também identificarem esses mesmos erros e terem a oportunidade de os corrigir para que então a revista possa ser compatível. De seguida, a opção do registro será aquela que, para aqueles que ainda não se registaram, é a função que irão utilizar de seguida e que na prática é um formulário em que irão disponibilizar todos os detalhes sobre a revista, incluindo o endereço ao IPMH, que é o mais importante do processo de registro, que é o endereço que o OpenAir vai utilizar para, de forma regular, agregar os metadados da revista, nomeadamente as publicações e todos os metadados associados a cada uma das publicações da revista. Como valor acrescentado, existe também a funcionalidade de estatísticas de uso e o broker de metadados. Estatísticas de uso é tão simples quanto estatísticas de utilização das publicações associadas à revista, como número de visualizações e número de downloads. O broker de metadados, o nome do serviço é o broker, nós aqui chamamos broker de metadados, permite o enriquecimento de metadados das publicações na revista. De que forma? Através do ecossistema de informação que eu apresentei no início, e como o OpenAir possui metadados de todo este conjunto de publicações que agrega, possibilita o quê? A identificação de metadados que possam estar associados a publicações e que talvez estejam em falta nos metadados da revista. Por exemplo, informação em falta que possa estar, pode ser a informação de um projeto, ou a ligação de uma publicação a um dataset. O OpenAir, através deste serviço broker, consegue identificar esses metadados que possam estar em falta ou que podem enriquecer os metadados da vossa revista. Então, este serviço, mais ou menos de uma base mensal, gera esta informação e envia notificações aos gestores da revista. Okay? Os gestores da revista podem criar notificações e podem pedir que sejam notificados sobre metadados em particular. E sempre que forem gerados novos metadados, o gestor irá então ser notificado e, se tiver interesse, pode então atualizar os metadados no lado da revista. Não é um processo automático, o OpenAir apenas informa de que existem novos metadados e o gestor é livre para poder atualizar no lado da revista. Portanto, em suma, como até está aqui destacado nesta caixa azul, é um dashboard, um ambiente de trabalho, onde os gestores dos conteúdos, como gestores de revistas, podem interagir com a infraestrutura do OpenAir e, para além disso, podem também participar nesta comunidade global que é
a European Open Science Cloud, ou a EOSC, que muito provavelmente também já ouviram falar. E porquê também de participar na EOSC? Porque o serviço Open Air Provide é um dos serviços centrais da EOSC, pois a EOSC utiliza a infraestrutura do Open Air, nomeadamente o Open Air Graph, para identificar todos os resultados de investigação, informação de financiadores, de fornecedores de conteúdo, ou seja, todo o espaço de informação do Open Air é a base também da informação da EOSC. Portanto, ao se registarem no Open Air, ao registarem a revista no Open Air, os conteúdos da vossa revista fazem também parte do ecossistema EOSC. Okay? Os requisitos para que isso aconteça é que sejam compatíveis com as guidelines, com as diretrizes do Open Air. Okay? E isso também vamos ver um pouco mais à frente. E cá está. No que diz respeito às diretrizes ou Open Air Guidelines, este aqui é o primeiro, a primeira etapa, digamos assim, que devem assegurar que são compatíveis. O Open Air disponibiliza um conjunto diferente de diretrizes para esta aqui que está destacada, que é para repositórios de literatura, institucionais ou temáticos, e aqui inclui-se também as revistas, ok? Estas diretrizes já vão na sua quarta versão, e aquelas que são consideradas para que os conteúdos da revista possam ser agregados também e considerados para o ecossistema da EOS, que são as guidelines versão 3 e 4. Okay? Muitas vezes há revistas e repositórios que ainda não são compatíveis, mas isso não é um problema. O Open Air agrega na mesma os conteúdos daqueles que são compatíveis com as diretrizes anteriores. No entanto, se não forem compatíveis com a versão 3 e 4, já não poderão ser considerados na EOSC. Okay? Para além de assegurarem que são compatíveis, destaco ainda outra coisa. Apesar de ser elementar, isto acontece, tendo em conta o histórico de pedidos de suporte que nós vamos recebendo de gestores de revistas que nos pedem para integrar o Open Air, é que as revistas devem possuir uma interface ao IPMH ativo para que possam expor os metadados. Há situações em que, pelas mais diversas razões, a revista não tem o interface ao IPMH ativo. Muitas vezes, por exemplo, implementam uma revista, até usando o software OJS ou outro, mas esquecem-se no processo de ativarem o interface. Okay? Portanto, devem ter também um interface ativo. Tendo o interface ativo, o ideal é que possam testar a compatibilidade da exposição dos metadados de acordo com as diretrizes do OpenAI. Eu mais à frente também vou mostrar como é que o podem fazer. Coloco aqui este slide como nota para aquelas revistas que são construídas com base no OJS, no Open Journal Systems. Para estas revistas existe já um plugin, que é o OJS OpenAI JATS plugin, que para as versões mais recentes do OJS já é um plugin que vem por defeito na instalação. E este plugin já permite que as revistas possam expor os metadados seguindo as diretrizes do OpenAI. Portanto, para quem utilizar o OJS e tiver este plugin já integrado, digamos, já tem aqui a via mais facilitada para que possam integrar o OpenAI. Neste slide, depois, os slides eles serão disponibilizados. Poderão encontrar nesta página informação mais detalhada sobre este plugin, para aqueles que ainda não conhecem, e a informação do plugin e com os detalhes de instalação para aqueles que ainda não o tenham instalado. Então, e agora, muito bem, nós sabemos que temos que cumprir com umas diretrizes, mas como é que nós vamos avaliar essa compatibilidade? Então, o OpenAir Provide, no seu dashboard, disponibiliza a ferramenta validador, o Validator, e permite
de forma bastante simples, verificarem se é, então, se é ou não compatível. Na prática, basta aceder ao dashboard e depois aceder às opções validador, validate e selecionarem a opção literature repository. Com esta validação, podem confirmar se são ou não compatíveis, com, por exemplo, com as guidelines versão 4, e se não forem, se existem alguns erros nos metadados, isso também é importante porque nos ajuda a identificar onde é que nós temos que executar correções, se for necessário. Avançando para o processo de registro. É um procedimento também relativamente bastante fácil. É nada mais nada menos do que um formulário onde vocês têm que disponibilizar uma série de informações. Portanto, em primeiro lugar, devem aceder ao Abona Provide. De seguida, acedem à funcionalidade de registro. E depois há uma opção específica para revistas. Então, selecionam a opção de Journal. De seguida vão ter o tal formulário em que vão, em primeiro lugar, preencher os dados mais descritivos da revista. De seguida, indicam qual é que é o interface ao APMH e indicam qual é que é o nível de compatibilidade com as guidelines do OpenAir. Por fim, só têm que aceitar os termos de uso e concluir o processo. Ao concluírem o processo, nesta fase, não significa que a revista já se encontra integrada no OpenAir. Vocês fizeram o pedido de registro, disponibilizaram toda a informação sobre a revista e, de seguida, a equipa de agregação de conteúdos do OpenAir irá validar o vosso pedido. E uma das validações tem a ver com a compatibilidade com as diretrizes do OpenAir. É o aspecto mais importante. Fazem essa validação. Se tudo estiver em conformidade, a vossa revista passará então a ser regularmente agregada pelo OpenAir. Por vezes, sempre necessário, a equipa entra em contacto com o gestor da revista para solicitar mais informações, caso seja necessário. E quanto ao tempo que possa demorar, desde o vosso pedido de registro até a agregação, pode levar algumas semanas, até 6 semanas, por exemplo. Mas este período de tempo pode variar algum tempo, porque o OpenAir vai recebendo vários pedidos de registro, portanto, o vosso registro irá entrar nessa lista. De seguida, os colegas da agregação terão que avaliar essa compatibilidade e depois é necessário aguardar pela agregação regular do OpenAir, que acontece frequentemente, cerca de uma vez por mês, pode até levar um pouco mais, ou seja, os conteúdos de revistas, repositórios, todas aquelas fontes de dados que estão agregadas, que estão registadas no OpenAir, os conteúdos são agregados pelo OpenAir numa base mensal, aproximadamente. Okay? Portanto, não é numa base diária, porque aqui o volume é muito grande, nós falamos já de mais de ao todo, só publicações e datasets são cerca de 200 milhões, portanto, mais as informações de projetos, organizações, é muita informação para processar, portanto, que este processo demora, em média, cerca de um mês. Portanto, entre processos de validação mais agregação, poderá então demorar estas 6 semanas, e às vezes até pode demorar um pouco mais. Agora vamos poder ver tudo isto em detalhe. Eu mais à frente também faço uma breve demonstração sobre como executar uma validação dos metadados. No que diz respeito ao registro das revistas, portanto, agora temos aqui alguns print screens, mas eu depois terei a oportunidade também para demonstrar ao vivo estas ações. Portanto, começam por iniciar a sessão em provide.openair.eu e caso ainda não tenham registrado nenhuma fonte de dados, irão ter um ambiente de trabalho vazio, sem as tais funções adicionais. Só vão visualizar a função do registro e validador, que se encontram no menu do lado esquerdo do dashboard. Portanto, primeiro selecionam o registro, tanto no menu do lado esquerdo como no centro, e de seguida selecionam a opção Journal, que é o tipo de recurso que vocês desejam registrar. De seguida, é aberto o formulário que tem 4 etapas.
E como já descrevi há pouco, a primeira etapa refere-se à informação descritiva. Começam por indicar qual é o tipo de software que utilizam, por exemplo, o JS ou outro, pronto, aquilo que for. Indicam o nome oficial da revista. Mais abaixo é também solicitado o nome em inglês. Portanto, vamos supor, uma revista portuguesa. Para aquelas revistas que têm a versão em português e em inglês, aqui, em primeiro lugar, podem colocar o nome em português e depois mais abaixo há um campo para o nome em inglês. Se só tiverem em inglês ou só em português, podem repetir o nome nos dois campos. Não tem a necessidade de indicar um nome em inglês obrigatoriamente se a revista ainda não o tiver definido. As informações como o ISSN, uma breve descrição, entre outra informação mais descritiva. Depois também temos a informação sobre o país, o URL da revista e a instituição à qual a revista se encontra associada. Depois temos aqui também a longitude e latitude, mas não são campos obrigatórios. A informação do nome em inglês está aqui deste lado, na secção de informação extra. A time zone também podem definir, a zona horária. Neste caso não podem, têm que definir, que é um campo obrigatório. E o tipo de recurso, neste caso será journal ou revista. E por fim, o endereço de e-mail do gestor da revista. Portanto, por agora só informação descritiva. No segundo passo, é onde nós vamos registrar o interface ao IPMH. Okay? Ao selecionarem ou avançarem para a segunda etapa, terão 3 campos disponíveis para preencher. Okay? E 2 são obrigatórios. Começamos pela indicação do endereço ao IPMH, que é aqui onde está assinalada a seta com o número 1. Portanto, será o endereço ao IPMH que a revista utiliza para expor os metadados e que o OpenAIRE vai utilizar para poder então agregar os metadados da revista. Se quiserem definir, se houver essa necessidade, também podem definir o set ou a coleção dentro de todas as coleções que tenham definidas, todos os sets que tenham definidos na vossa estrutura do IPMH, da vossa revista. Se quiserem que o OpenAIRE agregue apenas um set, é aqui que vão especificar qual é o set que o OpenAIRE deverá considerar. Se não houver set específico, não tem que fazer nada, não selecionam. Então o OpenAIRE vai agregar todos os sets ou o set que a revista possuir. No segundo campo, por assim dizer, aqui vocês vão indicar qual é o nível de compatibilidade com o qual a vossa revista é compatível. Okay? Ou seja, qual é a versão das diretrizes OpenAIRE com a qual a revista é compatível. Se não tiverem a certeza, não há problema. Vamos imaginar que vocês não têm certeza se são compatíveis com a versão 3 ou com a 4. Podem colocar, por exemplo, a 3 ou a 4. Não há problema. Porquê? Porque esta informação que vocês disponibilizam aqui é apenas indicativa. Porque, como referi há pouco, a equipa de agregação do OpenAIRE irá sempre validar a informação que vocês disponibilizam. Ok? Portanto, é meramente indicativo. Mas é aqui que selecionam essa informação. Ao clicarem na seta, peço desculpa, irão ter a lista de diretrizes e vocês selecionam aquela com a qual consideram que a revista é compatível. Por fim, onde temos aqui o número 3, temos uma caixa de texto onde vocês poderão, de forma facultativa, disponibilizar alguma informação para a equipa de agregação do OpenAIRE. Vamos supor que tem a ver com alguma dúvida quanto às diretrizes com as quais vocês são compatíveis, ou sobre o set. Qualquer especificidade que vocês consideram que é importante o OpenAIRE ter em conta para a agregação ou qualquer tipo de dúvida, vocês podem redigir essa mensagem nesta caixa de texto. E a equipa de agregação irá receber essa mensagem. De seguida, aqui só para explicar o que é que nós temos aqui nesta opção. Nós temos o Current Compatibility Level e o Compatibility Override. O mais importante destes dois é o segundo, o Compatibility Override. Este Compatibility Override
é o nível de compatibilidade com o qual a vossa revista é efetivamente compatível, ok? E isto irá ser preenchido, neste caso, neste exemplo aparece not available, não está disponível, porque foi um teste de um novo registro. Quando a equipa de agregação do OpenAir valida os metadados da vossa revista e identificar qual é efetivamente o nível de compatibilidade, eles irão indicar esse nível e ele irá aparecer aqui, ok? E é o indicativo que vocês terão sobre qual é que é o nível de compatibilidade da vossa revista. O Current Compatibility Level é o nível de compatibilidade que a ferramenta do validador automaticamente retorna, ok? Na prática, o que é que acontece? Vocês preenchem este formulário, indicam o endereço IPMH e quando gravam este formulário, automaticamente o validador do OpenAir vai ser executado e vai devolver um nível de compatibilidade. E é esse nível de compatibilidade que irá aqui surgir. No entanto, não quer dizer que seja o nível de compatibilidade final, porque há sempre algum detalhe que terá que ser verificado, digamos, por uma pessoa, que serão os colegas da agregação. Portanto, o current compatibility level pode ser diferente do override, ok? Portanto, o que efetivamente interessa é o compatibility override, que é aquilo com o qual efetivamente já alguém validou e é aquilo com o qual a vossa revista é compatível, ok? Depois de todas estas explicações, em suma, o que é importante? Então, disponibilizar o endereço IPMH, indicarem qual é o nível de compatibilidade desejado, ou aquilo que acreditam com qual são compatíveis e guardam a informação aqui neste ícone da disquete, ok? Basta isso. Se porventura, ao preencherem aqui o endereço IPMH, obtiverem algumas mensagens de erro, há diferentes tipos de mensagens, muitas vezes tem a ver com o HTTP ou HTTPS, ou seja, a utilização do S ou não. Portanto, se porventura der erro, vocês podem testar com ou sem S, isso às vezes tem alguma influência. Se tiverem mesmo alguma dificuldade e não conseguem avançar, porque a plataforma não permite, o que podem fazer é enviar-nos e-mail e nós vamos ajudar a solucionar esse problema, ok? Deixem-me só beber um pouco de água. Ok. Então, assim que preencherem esta informação, o próximo passo tem a ver com os termos de uso. Na prática, só tem que aceitar os termos de uso, porque para usufruírem deste serviço, têm que aceitar os termos de uso do serviço. Se quiserem saber mais em detalhe quais são, existe a hiperligação. A segunda opção, esta aqui já é facultativa. E aqui, ao selecionarem, estão a aceitar que o OpenAir possa reutilizar o texto integral das publicações da revista para fins de text mining, okay? Para a mineração dos metadados. E isto é muito importante, tanto para o OpenAir como para as próprias revistas. De que forma? O OpenAir, porque vai possuir mais metadados e vai poder ler o conteúdo na íntegra de todos os PDFs ou formatos XML dos artigos da revista. E ao realizar as ações de text mining, vai ser a partir daí que vai ser possível, por exemplo, identificar os metadados adicionais que eu informei há pouco que o broker service possibilita, ok? Mas possibilita o tipo de identificação de metadados relevantes e de ligações entre publicações. E isso depois será visível, por exemplo, na página pública da revista no OpenAir, que também vou apresentar de seguida. Se não ativarem a opção do reuso dos textos integrais, portanto, o OpenAir não vai ter em conta os textos integrais e apenas vai fazer a agregação de metadados e não irá agregar os textos integrais. E como aqui diz nesta nota, o OpenAir não vai disponibilizar os textos integrais para a distribuição pública ou para outras partes envolvidas.
será apenas utilizado pelo OpenAIRE para as atividades de text mining, ok? Porque vamos supor um caso prático. A vossa revista é agregada, através do serviço de pesquisa do OpenAIRE os artigos podem ser pesquisáveis, mas sempre que alguém queira aceder ao vosso artigo, o OpenAIRE reencaminha o utilizador para a página da vossa revista, ok? Para aceder ao PDF. Nunca é através do OpenAIRE, portanto, mesmo ao nível das estatísticas de utilização, isto é relevante para a revista, porque o tráfego será sempre direcionado para a revista e não ficam apenas no OpenAIRE, ok? Assim que aceitarem os termos de uso, basta clicar na opção Finish e o processo de registro é aqui concluído, ok? De seguida, a equipa de agregação de conteúdos OpenAIRE vai ser notificada e a partir daí vai então proceder à validação do pedido do registro da nova revista, em que vão ser verificados, por exemplo, os metadados, a sua qualidade e a compatibilidade com as diretrizes do OpenAIRE. Sempre que necessário, os colegas entram em contato com o gestor para algum esclarecimento de dúvidas ou disponibilização de informação adicional. Assim que este processo concluir, de validação, os conteúdos da revista passam então a ser agregados de forma automática e periódica, ok? E é a partir daí que podem também passar a usufruir de outras funcionalidades, aquelas que eu já falei anteriormente, e vou passar também a falar de mais algumas. Se tiverem alguma questão, podem fazê-lo. Podemos, por exemplo, já dedicar aqui algum tempo se houver alguma dúvida em específico na atualização. Aqui no chat, por enquanto, penso que não temos nenhuma questão específica, mas se quiserem, até podem abrir o micro. Até para aqueles que já possam ter utilizado ou tentar utilizar e tenham alguma dúvida. Se não, podemos deixar para o fim. Ok. Avançando então com a nossa apresentação. Agora detalho algumas das mais-valias da integração no OpenAIRE. Portanto, por um lado, passam a fazer parte de um dos maiores sistemas de informação académica do mundo. Como já viram, são cerca de 200 milhões de resultados de investigação, onde se inclui publicações, como são artigos, apresentações, teses, dados de investigação, software, e também, como o OpenAIRE Provide e o OpenAIRE em si é a porta de entrada para a EOSC, ao estarem registrados no OpenAIRE, estão também no ecossistema EOSC. Outra das mais-valias e das mais evidentes é o aumento da visibilidade das publicações das revistas. Pois ao estarem no OpenAIRE, são pesquisáveis através não só da página de pesquisa do OpenAIRE, que é o Explore, como também da página de pesquisa do Marketplace da EOS, que também tem a sua página de pesquisa. Podem utilizar outras funcionalidades de valor acrescentado que existem não só no Provide, mas como noutros serviços, como é o caso do OpenAIRE Explorer. No caso do Provide, vocês podem acompanhar a agregação dos conteúdos. Há uma área específica onde vocês podem verificar cada ocasião em que o OpenAIRE agregou conteúdos e o número de publicações agregadas, e se houver algum erro na agregação. Vocês não veem qual é o erro, mas veem, por exemplo, qual é o número de publicações agregadas e aquelas que foram transformadas. E aqui o transformado é aquelas que, após o OpenAIRE validar, foi efetivamente indexado para aparecer publicamente. Se alguma publicação não for compatível com as diretrizes, porque pode faltar um metadado que é mandatório, essa publicação não vai ser indexada na página pública. Okay? E se vocês verificarem que há um desalinhamento nos números, quer dizer que há algum erro e terão que fazer uma verificação. Como também já apresentei, podem beneficiar dos enriquecimentos de metadados e também das estatísticas de utilização, como são as visualizações e downloads, que são visíveis no Provide, mas também na página do Explore.
através da página dedicada da revista, que fica visível no Explorer. Na prática é, quando vocês se registram, ou quando registram a revista, a equipa de agregação vai validar e assim que o processo estiver concluído, há uma página única da revista no Open Explorer, que é o serviço de descoberta, de pesquisa de todo o sistema de informação do OpenAir. E a vossa revista vai ter uma página independente. E nessa página vão poder ver não só as publicações que o OpenAir agrega, como também um conjunto de estatísticas e outras informações que eu também mais à frente vou apresentar. E através do Explorer pode também aqui beneficiar de algumas funcionalidades adicionais, como a possibilidade de fazer a ligação de uma publicação com a informação de um projeto. Um autor, por exemplo, pode associar a publicação ao seu registro do ORCID. Para aqueles que são gestores de projetos, podem, através desta função, de indicar que uma publicação está associada a um projeto, está a facilitar o processo do report, por exemplo, junto à Comissão Europeia, para aqueles que gerem projetos com financiamento europeu, entre outras funcionalidades. Avançando agora aqui em detalhe, no caso do OpenAir Provide, ainda nos benefícios. Pronto, em primeiro lugar, fica com um dashboard. Aqui temos uma pré-visualização de um dashboard, neste caso é para o repositório institucional da Universidade do Minho, onde podem aceder àquelas funcionalidades que já mencionei. Aqui, do lado esquerdo, nós podemos ver o exemplo do histórico de agregação, como podem, por exemplo, aqui no dia 5 de maio, o OpenAir agregou este número de registros, ok? Aqui neste caso até é a transformação destes registros. Aqui nesta caixa do lado direito é o número de registros que foi agregado e aqui é o número que foi transformado. E como podem ver, há aqui um decréscimo no número de 83.000 para 81.000. Portanto, quer dizer que há aqui algumas publicações que não vão ser indexadas e ser visíveis ao público. E aqui pode haver aqui vários motivos. Ou são erros nos metadados, ou são, por exemplo, publicações que foram eliminadas, cujo registro, o ID dessa publicação ainda existe, por isso é que é aqui contabilizado, mas depois quando é transformado, esse registro não passa. Pronto, mas vocês podem aqui acompanhar tudo isso, que é no menu Aggregation History. Quanto aos enriquecimentos, eles são visíveis aqui no menu Enrichment. E podem ver que existem diferentes tipos de enriquecimentos, como a informação do ORCID, dos autores, de uma publicação, a informação do projeto associada à publicação, assuntos também, ou seja, palavras-chave de diferentes áreas disciplinares podem ser associadas às publicações. Quanto ao serviço OpenAir Explorer, para quem ainda não conhecer, pode aceder em explore.openair.eu e é o serviço de descoberta do OpenAir. E para além da pesquisa, de artigos, de instituições, de fontes de informação académica, temos também páginas dedicadas. Aqui temos um exemplo de uma revista, que é a Comunicação à Sociedade, que está registada no OpenAir e que tem então a sua página própria dentro do OpenAir. E podemos ver qual é o nível de compatibilidade, neste caso são as guidelines da versão 3. Temos aqui a descrição. Podemos visualizar as suas publicações relacionadas, e isto aqui já é resultado do text mining que o OpenAir faz, okay? E também estatísticas associadas à revista. Já vamos ver um exemplo à frente. Aqui, deste lado, são estatísticas de utilização. E cada uma destas três hipóteses ou funcionalidades são aqui explanadas. As estatísticas, o OpenAir faz uma leitura dos artigos da revista, identifica, por exemplo, o número de publicações por ano, o tipo de publicações, são artigos, são pré-prints, entre outros, o número de artigos por projeto de investigação e o número de artigos por financiador. Aqui no centro é uma pré-visualização do número de visualizações que os artigos da revista
obtiveram, através do OpenAir, neste caso esta revista já conseguiu 200 visualizações através do OpenAir. Aqui do lado direito é uma página também dedicada à própria publicação, ou seja, nós temos páginas próprias para a revista, mas também para as publicações. E é a partir daqui que vai ser possível estabelecer a ligação deste artigo científico, por exemplo, com um projeto ou com um dataset, e isso é realizado aqui do lado esquerdo, nesta secção de ações. Okay? E temos este ícone aqui do meio, que é este cadeado, que permite ligar a publicação com outro tipo de entidades. Por fim, outra das vantagens, pronto, eu já fui falando, é da integração no ecossistema da EOSC. Okay? Eu não vou aqui detalhar a apresentação deste diagrama, mas na prática para visualizarem que aqui do lado esquerdo nós temos o conjunto de serviços do OpenAir, que fazem parte do ecossistema EOSC. Um deles é o OpenAir Provide, e o registro de data sources, como é o caso da revista, o registro destes data sources na EOSC é via OpenAir Provide. Okay? E as próprias diretrizes de compatibilidade com a EOSC são as diretrizes do OpenAir. Okay? Portanto, ao registrar isso no OpenAir, conseguem logo, ao mesmo tempo, esta inclusão na EOSC. Depois, a partir daí, vão poder usufruir não só da integração na EOSC, mas também numa série de serviços, como é o caso do Export, como já vimos. Existe o serviço Monitor, que permite a monitorização da investigação académica, mas isto é mais para instituições e para financiadores. O serviço para comunidades de investigação, ou alianças de universidades, por exemplo, que é o Connect, e permite também ligação depois aqui com a Amnésia, para anonimização de dados, com o Argos, que é a ferramenta para a criação de planos de dados, e com o Znode, que é um serviço, um catch-all, um repositório generalista que oferece a possibilidade de depósito de vários tipos de resultados de investigação. Ok, questões? Já tens aí no chat uma questão da Susana, não sei se a Susana quer falar, também Susana Anacleto, da Saber Educar, que tem um repositório institucional e uma revista também. Indica que tenho o RI institucional e a revista inscritas no OpenAir. Como posso juntar os dois registros num só dashboard? Sim, é possível. Para que, assim, na prática, a revista e o repositório vão ter os seus dashboards independentes, mas, enquanto utilizadora, pode visualizar na sua área pessoal de trabalho. O que é necessário? A sua conta de utilizador deve estar associada tanto à revista como ao repositório. Okay? Dessa forma, quando faz login no Provide, vai visualizar os dois. Okay? Se quiser, depois pode-me enviar e-mail para o endereço que a Marisa também já partilhou, que é o helpdesk@openair.eu. Este endereço de e-mail já agora é o endereço de e-mail que devem utilizar sempre que tenham questões relativamente com o OpenAir. Podem enviar e-mail para aqui, eu irei receber este e-mail, entre outros colegas, mas ao enviar eu consigo monitorizar e posso assegurar essa ligação. Ok? Há aqui uma questão sobre se as revistas SARC já têm aqui o plugin JATS ativo. Isso eu não sei responder, não tenho certeza. Eu já respondi à Gabriela, mas partilho também a informação, porque me parece que estão aqui várias revistas SARC. Neste momento não está ativo para as revistas todas, mas podem mandar-nos um e-mail e ativamos sem problema nenhum. Ok, boa. Obrigado. E penso que é isso. Ok. Assim sendo, deixa-me olhar para as horas. Não. Olha, André, gostava de perguntar, até na sequência da pergunta que te fizeram sobre o repositório e a revista com a mesma autenticação. Uhum. Por exemplo, no caso da UALG, em que temos já a autenticação para o repositório, convém criar para as revistas, só temos uma ainda criada, convém criar com a mesma autenticação o registro das revistas, ou é conveniente
fazê-lo em separado? Podem utilizar o mesmo utilizador. Vamos imaginar que até utilizam outro utilizador, não há problema, porque o Open Provide possibilita que uma revista ou um repositório possa ser gerido por mais do que uma pessoa. Portanto, é possível adicionar outras contas de utilizador. Vamos supor, no caso que a Emília apresentou, que quem registra a revista é diferente da pessoa que registrou o repositório. Portanto, então, os dois vão ficar separados, mas depois, como é possível adicionar uma nova conta de utilizador, pode-se adicionar esse utilizador que é comum aos dois e essa pessoa irá poder ver os dois. E isto é útil para quê? Assim vocês podem definir quem é que pode aceder aos dois e quem é que só pode aceder a cada um deles, através desta atribuição de permissões. Eu também posso mostrar como é que se faz. Mas então será melhor, nesse caso, criar na mesma registro para cada uma das revistas, mesmo depois se peça para agregar tudo? Sim, pode ser, sim. Se houver essa necessidade, se houver se não houver, diferentes... fazemos o registro só com a autenticação que temos e... Sim. Não, ou seja, se não houver essa distinção de quem é que vai aceder, não há essa obrigatoriedade de terem que criar diferentes contas de utilizador. Depois até se podem esquecer dos detalhes de login, por exemplo. Ok, obrigada. De nada, Emília, obrigado pela pergunta. Ok. Enquanto possam pensar em mais questões, destaco também o seguinte. Ao fazerem parte do OpenAir, não só estão a disponibilizar os conteúdos da revista para o ecossistema do OpenAir, mas também passam a fazer parte de uma comunidade. E são os content providers, okay, do OpenAir. E numa base mensal, alguns de vocês também já conhecem e fazem e até já participam. Para aqueles que ainda não conhecem, a Content Providers Community Call é uma reunião mensal que reúne todos aqueles que já têm fontes de informação registradas no OpenAir. E nesta reunião, o gestor do serviço, que neste caso somos nós, da Universidade do Minho, e mais concretamente o Pedro Príncipe, apresenta novidades do serviço, do OpenAir Provide, mas também desenvolvimentos na própria infraestrutura do OpenAir e que possam ser do interesse dos gestores. Okay? É também a oportunidade para colocarem dúvidas, identificar erros, por exemplo, na plataforma, por vezes acontecem alguns erros. Portanto, é uma oportunidade não só nestas reuniões de estarem a par dos desenvolvimentos em torno do OpenAir, mais concretamente do OpenAir Provide, mas também para colocarem as vossas questões, darem feedback, porque por norma também alguns dos membros da equipa técnica estão também presentes e é excelente oportunidade para fazerem essa abordagem. André, deixa-me fazer-te... Boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde, Clarice, força. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque não sei se tem grande lógica. Por exemplo, nós temos a revista do Ser. Por sua vez tem uma plataforma, como é óbvio, OJS, agora super atualizada, mas também tenho esse registro na biblioteca digital, ou seja, no nosso repositório. Ok. Não tem grande lógica, pois não? Porque depois o OpenAir vai também recolher essa informação. Sim. Há vários casos em que, por exemplo, as revistas estão registadas duas vezes. Por exemplo, esse é um exemplo, esse que a Clarice deu, e outros exemplos é uma revista que já é agregada pelo DOAJ. Sim, também. O próprio DOAJ já agrega, o OpenAir também agrega o DOAJ na sua íntegra. Okay? Nós também estamos no DOAJ. O OpenAir, apesar de o OpenAir agregar as publicações de diferentes fontes, podem ser 2, 3 ou 4, o OpenAir faz a deduplicação das publicações. Na prática Sim, o OpenAir consegue identificar, mas vamos imaginar, os dois artigos que vêm de duas proveniências distintas, mas fundidos num só. Sim. Aqui a mais-valia para se registrarem na mesma é poderem usufruir destes serviços de valor acrescentado. Sim, que eu falei há pouco. Sobretudo para ir fazer o registro na OpenAir eu vou fazer. Agora, a questão é, achas que tem lógica estarmos a colocá-lo na biblioteca digital? Se calhar não é? Porque a revista não é...
Na biblioteca digital nós colocávamos, porque há algumas que estão impressas e está lá, pronto. Quero impressas e nós digitalizamos, mas agora como está em formato digital já percebi e não são só autores do IPB, o OpenAir também vem recolher essa informação. Sim. O ideal, se calhar, então, é não colocar mais nada na biblioteca digital e fazer o registro no OpenAir, só e apenas, não é? Para não haver e a revista tendo a sua própria plataforma no OJS para a publicação dos artigos, sim, fará mais sentido dessa forma. Ou seja, desistir de colocar as coisas na biblioteca digital e apenas estar no OpenAir e neste caso também está no Recado. Até porque para vocês assim também evitam esta duplicação do depósito da mesma publicação em duas plataformas. Ok. Sim. Tá, obrigada. Obrigado, Clarice. Para além disso... André, só uma dúvida. Sim. Boa tarde, André. Nós já trocámos uns mails há uns tempos atrás, não sei se lembra. Sim, recordo. E pronto, procedemos ao registro. Entretanto, fiz uma pesquisa no diretório dos jornais que estão lá, das revistas. Aparece a revista, mas com a indicação que ainda não registrado. Ainda não foi agregada? Okay. Ainda não foi, not yet registered. Eu não sei se faz parte daquele tempo de espera normal ou... Sim, assim, o registro já foi há bastante tempo, portanto já não será é por isso que estou a perguntar. Normal. Eu vou tomar nota aqui da revista. Está bem. Eu também já tenho esse contacto. Fica o... O que acontece por vezes pode haver algum erro nos metadados. Os colegas não conseguem agregar a revista e fica aí, digamos, nesse processo de stand-by, por assim dizer. Desde que não haja problema da nossa parte, não há crise. Sim, mas obrigado por referir. Eu queria também aproveitar e agradecer a vossa paciência, sempre bem dispostos e respostas rápidas, muita paciência. Muito obrigado. Da melhor forma possível. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, e já agora, pegando aqui nesta questão do Hassan, sempre que verificarem que já está a demorar algum tempo ou que acreditam que alguma coisa não está bem, é porque se calhar não está mesmo, então portanto, podem entrar em contato connosco e nós tentaremos verificar a situação. Depois temos aqui outra questão no chat. Procurando no OpenAir encontramos artigos soltos, talvez da ligação do DOAJ, mas apenas alguns. Este registro irá encontrar esses textos já existentes e agregar ao registro que faremos agora único da revista? Se eu percebi bem a questão, sim, posso responder que sim. O OpenAir vai permitir a pesquisa, seja qual for a fonte onde está o artigo científico, mas quando o OpenAir encontra o mesmo artigo científico em diferentes localizações, ele irá torná-lo num só, okay? numa só entrada no OpenAir. No entanto, vocês podem ver também qual é a proveniência do artigo. E se existem duas fontes, também vocês conseguem saber quais são essas duas fontes. Eu não sei se respondi totalmente à questão, mas se quiser abrir o microfone... Eu não tenho a imagem, peço desculpa, está bem? Não há problema. Obrigada, sim, porque eu já tinha feito essa procura, nomeadamente após a ligação da hoje. Não nada. Agora ouvem bem? Está melhor. Ok. Obrigado. Já tinha encontrado alguns textos dispersos da nossa revista no OpenAir, mas de facto não são poucos, né? Não há assim muitos. Eu estava a tentar perceber como é que apareceram lá se nós não temos nenhum tipo de registro. Não é? Ok. Então pode haver outros motivos. Pode ser porque por via do DOAJ, mas até mais porque os autores desses artigos podem ter feito o depósito, por exemplo, no seu repositório institucional. Ok. Se o OpenAir agregar esse repositório, os artigos já ficam disponíveis. Poderá ser também por isso. Muito bem. Obrigada. De nada. Pronto, para complementar, o OpenAir também disponibiliza algum material de suporte. Há as suas guias. Um deles explica detalhadamente este processo que eu vos falei, da validação e do registro. Também como é que podem usufruir do serviço de broker para o enriquecimento de metadados. Tem aqui o link para a página das Community Calls, que eu vos referi.
Aqui podem ver a agenda das próximas sessões, o link para participarem e também as gravações das sessões anteriores. Há também uma newsletter, não só a newsletter do OpenAir, a genérica, mas há também uma newsletter própria só para aqueles que fazem parte do Provide ou que estejam interessados nesses tópicos. Por isso, ao subscreverem também numa base mensal, irão receber novidades sobre o OpenAir Provide ou temas que também possam impactar a atividade de revistas ou repositórios. Com o tempo, aliás, já não resta tempo, eu tinha aqui previsto algum tempo para a demonstração, mas talvez seja melhor terminar, não sei, Marisa, ou se podermos ter mais alguns 5 minutos, ou se devemos terminar para a demonstração. Se os nossos participantes tiverem uns minutos, eu acho que poderia ser útil fazer a demonstração. Ok. Tentarei ser breve. Só para demonstrar algumas das coisas que eu mostrei nos slides. Começo pelo OpenAir Explorer. Está disponível em explore.openair.eu. Esta é a página de pesquisa. Se quiserem pesquisar, por exemplo, por uma revista em particular, podem escrever aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar a comunicação e sociedade, como exemplo. Ao pesquisarem nesta caixa de pesquisa, vocês vão pesquisar em toda a base de dados. Mas para terem acesso apenas àquilo que são revistas ou outro tipo de fontes de informação, devem selecionar o separador Data Sources. Existem 4 com o nome. E, por exemplo, aqui, para a comunicação e sociedade, nós vemos que existem 2 entradas. E porquê? Aqui, na primeira, nós temos esta informação, que ela é recolhida de um agregador compatível. E, neste caso, esta revista é agregada a partir do DOAJ. Okay? O segundo caso, a segunda entrada, como temos aqui o OpenAir 3.0, isto são as diretrizes do OpenAir, são as diretrizes versão 3. Então quer dizer que esta revista está registada diretamente no OpenAir. Depois esta aqui já não tem nada a ver, mas deverá aparecer porque é uma publicação relacionada e tem como a mesma instituição, também é da Universidade do Minho, e por esse motivo deverá aparecer aqui, assim como esta. Mas vamos abrir a página da comunicação e sociedade, que é aquela que está registada diretamente no OpenAir. E nós podemos ver aqui uma breve descrição. É aquela informação que o gestor disponibiliza no OpenAir Provide. Vemos a lista de publicações. E podemos ver, por exemplo, outras fontes de informação académica relacionadas. Mais importante que isso também são as estatísticas de utilização, que estão aqui junto a este ícone, que é do serviço User Scans, que é o serviço do OpenAir que monitoriza e gera estas estatísticas. Neste caso, esta revista tem 200 visualizações através do OpenAir. Temos as estatísticas que dizem respeito aos conteúdos da revista, que na prática é aquela para a visualização que eu já mostrei há pouco. Ou seja, nesta revista nós temos este número de artigos ao longo de todos estes anos, temos este tipo de documentos, temos artigos, temos book, temos aqui um livro, temos um conference object, temos um preprint. Também, quem é que é o financiador? Neste caso, a Comunicação Sociedade. Dos artigos que têm financiamento, 69 são financiados pela ECT, e depois também o número de artigos por projeto de financiamento. Isto é possível através do text mining que eu falei há pouco, do OpenAir, ou seja, para além de agregar os metadados, depois gera aqui uma série de informações. Ok, agora vou abrir, por exemplo, este artigo para demonstrar como é que podem fazer a ligação de um artigo com um dataset ou com um projeto, aquilo que eu falei há pouco. Portanto, esta é a página dedicada. Já agora, já que falaram há pouco da proveniência do mesmo artigo de diferentes fontes de informação, este é o caso. Este artigo científico tem 2 versões, ou seja, o OpenAir identificou 2. Se nós clicarmos aqui, vamos ver que este artigo vem da própria revista,
comunicação e sociedade, ou seja, do registro no OpenAIRE, e vem via Crossref, ok? Porque o Crossref faz a monitorização dos dois, do Digital Object Identifier, do artigo, e como o OpenAIRE também agrega toda a informação do Crossref, neste caso, o OpenAIRE identificou este artigo dessas duas fontes. Se houvesse uma terceira, se houvesse a do OAGE, aparecia aqui, mas no fim o que nós vemos é uma versão apenas, ok? Conseguimos ver também aqui do lado direito, de onde é que veio a informação. Se clicarmos aqui vamos ver a mesma informação. Mas aquilo que eu queria mostrar aqui é o que nós temos aqui na opção Actions. Podemos partilhar nas redes sociais, mas o mais importante até é esta ligação, ou seja, Link this publication to. Para utilizarem esta funcionalidade, devem estar com o login realizado, ok? Eu vou fazer o login muito rapidamente. Portanto, devem ter uma conta de utilizador no OpenAIRE. E porquê de terem que fazer um login? Porque esta informação depois também fica associada ao vosso utilizador e vocês podem monitorizar essa ligação que possam executar. Portanto, vamos clicar aqui em Link this Publication To. E é nesta página que nós vamos poder... Portanto, a publicação já está selecionada. O que agora nós temos que dizer é, eu quero ligar esta publicação aqui. É um projeto, é outra publicação, como pode ser um dataset. Se o autor depositou um dataset num repositório, pode também fazer essa ligação, ou ligar a uma comunidade de investigação, que existe também aqui registrada no OpenAIRE. Ok? Deixem ver só aqui, tipo de exemplo, não aparece nenhum exemplo, mas pronto, na prática era, selecionam o que é que querem ligar, pesquisam, deixem fazer aqui uma pesquisa rápida, ok, fazem a pesquisa, aparece uma listagem, vamos supor que seria este, eu quero ligar a uma publicação, seleciono a opção mais. Se eu quiser selecionar mais informação, eu posso selecionar, ou seja, mais publicações ou um projeto. Por fim, eu só tenho que finalizar, ok? Tenho aqui Finalize and, eu tenho este L porque não me permite dizer o que é que está por baixo, mas pronto, eu clico aqui e concluo este processo. Fica aqui num processo temporário para que isto seja executado pelo OpenAIRE e depois esta ligação, ela acontece. Implicações práticas. Se for ligação de uma publicação com um projeto, por exemplo, da Comissão Europeia, esta informação vai ser comunicada com uma interface de gestão de projetos da Comissão Europeia. É a grande vantagem, ok? Por isso, ao assegurarem que a informação está associada aqui, no OpenAIRE, sabem que quando forem fazer o report do projeto na Comissão Europeia, a informação vai ser lá visível. Ok. Isto no OpenAIRE Explorer. Ora, rapidamente no Provide. Vou também fazer o login muito brevemente, só para verem um dashboard ao vivo. E é só mesmo mais um minuto. Tenho que repetir o login. Apesar de estarmos na mesma infraestrutura, o OpenAIRE exige sempre que nós façamos login em cada um dos serviços. Portanto, temos que repetir aqui um login. Acho que isso é rápido. Ok. Neste momento já está, o que é que o OpenAIRE está a fazer? Está a processar as fontes de dados que estão registadas com o meu utilizador e por isso para aqueles que me perguntaram como é que seria a gestão, para aqueles que têm mais do que uma fonte de dados, vamos poder visualizar isto aqui. Vamos aguardar só um pouco, por norma costuma ser rápido, mas quando fazemos demonstrações ao vivo nunca é tão rápido como habitualmente é. Mas já está a abrir. Portanto, aqui do lado esquerdo, onde diz repositories, esta terminologia não é mais adequada, mas nós também tentaremos editar, porque não é só repositórios, há também revistas e outros tipos, por isso teremos que mudar este nome. Mas na prática é a lista das fontes de informação que eu tenho registado no meu utilizador. Portanto, eu tenho o Data Repository,
Eu tinha aqui algumas revistas da própria Universidade do Minho que nós registramos para fazer alguns testes, por exemplo, então elas também estão aqui em meu nome. Entretanto, esta bolinha aqui está a processar, quer dizer que está a carregar o dashboard para uma destas fontes de informação. O que é que tem que fazer caso tenham, por exemplo, um repositório e uma revista? Aqui neste menu apenas tem que selecionar qual é que é... ok, neste caso selecionei, até foi mais rápido. Selecionei a revista H2D e eu carrego o dashboard da H2D. Se eu quiser abrir o dashboard do Data Repositório, seleciono o Data Repositório. Ok? Aqui temos o dashboard, com informação essencial. Se formos aqui ao menu histórico de agregação, podemos então visualizar o tal histórico de agregação. Ok? Aqui, neste caso em particular, também temos que prestar alguma atenção, porque o OpenAIRE agrega, identifica 76 publicações, mas quando faz a transformação dos metadados, não transforma nada, quer dizer que há aqui algum erro. Isto é um indicador para nós termos que ir investigar o que se passa. No menu Update, eles podem atualizar não só a informação descritiva, mas sobretudo aqui a questão do interface. Quando é que tem que vir aqui? Vamos supor que vocês mudam o interface da revista, devem vir aqui ao menu Update Interfaces e adicionam um novo interface aqui nesta opção e preenchem a informação. Se quiserem mudar o nível de compatibilidade, mas o endereço, este endereço aqui mantém-se o mesmo, podem utilizar o que já está aqui e aqui na opção Desired Compatibility Level vocês selecionam as guidelines com a qual vocês querem ser compatíveis. Por exemplo, se fosse OpenAIRE 4.0, selecionam e no fim clicam aqui na disquete para gravar. Okay? E a equipa de agregação do OpenAIRE vai receber uma notificação dessa vossa intenção. Outra coisa importante são os administradores ou os utilizadores que podem gerir a revista. Portanto, isto também dá resposta a algumas das questões que foram colocadas. Portanto, aqui neste caso, esta revista está associada a um utilizador e ao utilizador da editora, o Minho, que é quem possui esta revista. Okay? Por isso, a pessoa que registra pela primeira vez, depois basta aceder aqui ao menu Update, Update Admins, clicam em Invite Admin e colocam aqui o endereço de e-mail do utilizador que vocês querem também adicionar aqui a esta revista. Uma nota importante é, o endereço de e-mail que aqui colocarem já deve estar associado a uma conta de utilizador OpenAIRE. Okay? Esta funcionalidade não permite, por exemplo, enviar um convite. Okay? Ou seja, aqui vocês só estão mesmo a dar indicação. Este utilizador com este endereço de e-mail pode aceder à minha revista. Não envia uma notificação ao utilizador. Se quiserem remover, também há essa possibilidade aqui na opção de remoção. Por fim, aqui dar aqui esta opção, mostrar esta opção dos enriquecimentos. Portanto, esta revista ainda não tem enriquecimentos. Também, como já vimos, há ali um problema na agregação, mas eu vou, por exemplo, mostrar aqui os enriquecimentos para o repositório institucional. Na prática é muito semelhante ao que nós podemos visualizar. Portanto, aqui podemos ver uma amostra dos tipos de enriquecimentos que o OpenAIRE oferece. Por exemplo, informação do ORCID, dos autores das publicações, informação do projeto, assuntos, aqui do Journal of Economic Literature, aqui também da área da saúde, da ACM, entre outros. Também temos informação do resumo. Se quisermos ver os eventos, selecionamos, por exemplo, se eu quiser saber informação de projetos em falta, clico aqui e vou ver uma lista, ok? Cada caixa é uma publicação e em cada uma das publicações eu vou ver a informação que o OpenAIRE encontrou. Por exemplo, para esta publicação, o OpenAIRE encontrou a informação deste projeto, que estaria em falta no repositório, nos metadados do repositório. O que é que vocês podem fazer neste momento? Se tiverem interesse em enriquecer os metadados do lado da revista, vocês sabem que podem utilizar esta informação. Ok? Eu falei em amostra. Como a informação que é gerada é imensa, o OpenAIRE não consegue disponibilizar aqui toda a informação.
Mas para vocês acederem é um passo muito simples. Se vocês estiverem interessados em aceder aos enriquecimentos sobre projetos associados a publicações, basta selecionar a opção, esta opção aqui em cima no canto superior direito, Subscribe to these events. Clicam aqui, depois clicam em subscrever. O que vai acontecer é, de cada vez que o OpenAIRE identificar novos eventos relacionados com projetos associados às publicações da vossa revista, vocês irão receber um e-mail a dizer que existem e com um link para lhes poder aceder. Ok? Para além do acesso através desse link, também podem aceder através do menu Notificações, que está aqui do lado esquerdo. Por exemplo, eu tenho aqui esta notificação ativa. Ao clicar aqui, neste caso, eu crio notificações para o repositório de dados sobre PIDs, identificadores persistentes, e eu encontro aqui todos os eventos que o OpenAIRE gerou para este caso que eu solicitei. E penso que é tudo aquilo que eu queria aqui destacar do essencial. Aqui o mais importante a reter, pronto, é para vocês é que possam ter ficado com interesse em registrar a vossa revista no OpenAIRE e tenham compreendido algumas das mais-valias, mesmo que a revista já seja agregada via Bauage ou via repositório, há sempre este valor acrescentado para os gestores das revistas. O OpenAIRE está constantemente também a fazer atualizações e algumas funcionalidades aqui que se esperam oferecer mais também para as revistas, não só tanto para os repositórios, mas também para as revistas. Portanto, há sempre um conjunto de mais-valias e que tenham ficado com as ideias gerais do que é necessário ter em conta, como fazê-lo. E também já sabem que, caso tenham alguma dúvida, também já conhecem a cara de quem está do outro lado. Eu posso ser, digamos, a primeira pessoa a dar-vos o apoio. Se for algo mais técnico que eu não consiga ajudar, então reencaminho facilmente o vosso pedido para quem de direito na equipa técnica do OpenAIRE e tentaremos ajudar da melhor forma possível para que a vossa revista possa ser agregada. Alguma questão? Pronto, possam ter, sintam-se à vontade para nos contactar através do endereço de e-mail que eu disponibilizei há pouco, do helpdesk@openair.eu, e tentaremos, logo possível, dar resposta aos vossos pedidos. E da minha parte é tudo. Agradeço a vossa atenção por terem estado aqui mais estes 15 minutos. Espero que tenha sido útil.